Olá, sou Clara Crespim, moro em Porto Velho, Rondônia, tenho 35 anos, sou bancária e professora universitária e estou pretendendo conseguir uma vaga na seleção do MasterChef 2017. Vou passar meu vídeo para que vocês possam ver a minha atuação na cozinha. Abraço! Olá, meu nome é Clara Crespim e eu vou preparar um prato para a inscrição do MasterChef 2017. O prato que eu vou preparar é a língua ao molho do vinho tinto. Aqui é meu mise en place com tudo que eu vou precisar e eu vou explicando a receita passo a passo para vocês. E no final a gente monta o prato. Então é isso, vamos cozinhar essa língua que é um prato muito dinâmico. Eu particularmente gosto muito de fazer, as pessoas aqui na família gostam muito e hoje a gente vai preparar ela ao molho do vinho tinto. Eu estou cozinhando a língua na pressão, ela acabou de abrir fervura, eu agora vou fechar a panela de pressão e ela vai ficar aqui por 1 hora. Para acompanhar, eu vou fazer uma caminha de purê de inhame. E ele também já está cozinhando aqui, eu já estou computando, ele vai ficar cozinhando por meia hora. E os dois estão sendo aromatizados por alecrim e na carne eu ainda coloquei umas folhinhas de louro. Agora eu tô cortando, eu já cortei aqui o pimentão, o tomate, descasquei, tirei a semente, já descasquei os alhos. E agora eu tô cortando a cebola roxa em cubinhos finos, para o molho ficar mais delicado. E já já a gente vai pra panela com tudo isso. Vou espremer aqui meia lima, laranja lima, né? Eu vou espremer também limão siciliano. Pra gente fazer o tempero do acompanhamento do nosso prato. Um pouquinho de pimenta. Eu não tenho o ralador de pimenta. Um pouquinho de sal. Eu não tenho um ralador de pimenta, então eu vou comprar pimenta do reino moída já. E esse vai ser o tempero da saladinha do nosso prato, que eu optei por broto de feijão, já tá aqui lavado. E aí a gente vai deixar descansando nessa mistura para dar um frescor pro nosso prato. Então, brotinho de feijão com lima, limão, a lima para dar uma doçura e o limão traz aquele frescor, o limão siciliano. E aí mão na massa, né, gente? Que gostoso da comida mesmo é você se conectar com ela. Já tem meia hora que o nosso inhame tá cozinhando. Já tá macio, tenro. Então vamos tirar o inhame agora para começar a fazer o purê. Começar então a tirar a casca do inhame. E eu tô fazendo isso de garfo e faca porque ele tá muito quente. Então a gente pode evitar acidente, né? Não, mas ela, como tá bem macio, a casca ela já sai com mais facilidade. A gente não tem muito trabalho. Agora a gente vai amassar o inhame para ele virar um purezinho, para daqui a pouco a gente finalizar ele no fogo. E um amassador desse você não pode deixar de ter na cozinha. É muito importante. 2 colheres de manteiga, deixar ela derreter. Esperar ela derreter, mas com cuidado para não queimar. Então vamos esperar ela derreter. Nossa manteiga então já tá quentinha. A gente joga dois dentes de alho picado. E aí deixa ele dar uma amolecida. Vamos deixar esse alho ficar bem sensual. Moreno.
E aí, então, eu apago um pouco esse fogo e jogo os 2 inhames que a gente já cozinhou e já amassou dentro. E por que que eu apago esse fogo? Para evitar que a manteiga queime enquanto eu incorporo esse sabor ao nosso inhame. E aí a gente vai perceber que o inhame ele tem algumas fibras. E aí ele é bem, vamos chamar assim, de grudento. Então eu preciso trazer essa suculência para o inhame, para ele soltar um pouquinho. E aí eu coloco também 2 colheres de creme de leite para eu ter um purê bem saboroso. E aí eu posso voltar a ligar o fogo. Baixo, de preferência. E aí eu vou tendo um purê se transformando. Óbvio, como eu não cozinhei esse purê com sal, eu vou ajeitar o sal agora. Eu prefiro cozinhar os legumes sem sal, para que no final a gente consiga temperar tudo o sabor do cliente. Então a gente faz o purê. O sal para mim tá perfeito. Se vocês pudessem experimentar, vocês iam ver também que tá. Tô cortando um bacon, eu vou cortar em cubículozinhos, em quadradinhos bem pequenininhos, para 2 etapas da nossa receita. A primeira vai ser quando a gente for refogar as verduras que já estão picadas. E segundo, eu vou tostar um pouquinho desse bacon para jogar por cima da nossa receita, para dar aquela crocância que todo mundo gosta, né? Sempre bom comer, ter um quê de doce, um quê de salgado, um quê de crocante, um quê de cremoso. Se puder isso tudo no mesmo prato e com sabor, então, perfeito. Esse é o bacon que vai crocante em cima do nosso prato quando estiver finalizado. E aí ele tá fritando no próprio óleo, na própria gordura, para que a gente não acrescente mais gordura, né? E não tire o sabor essencial dessa carne tão elaborada que é o bacon, né? Então a gente percebe que ele mesmo vai soltando a gordura e vai ficando daqui a pouco no ponto pra gente poder colocar em cima do nosso prato quando finalizado. A crocância tá começando a aparecer, começando a ficar bem moreninho, e daqui a pouco a gente já vai poder tirar ele do fogo, que ele já vai estar bem ao ponto. E você vê que a gordurinha dele não é pouca, né? Então é nessa própria gordura que ele tá criando essa crocância. Pronto, nosso crocante de bacon tá pronto. E aí eu vou escorrer ele para tirar esse excesso de óleo. Vou escorrer aqui na peneira. Vou colocar por fim num papel toalha para escorrer bem. Então, depois de 1 hora de cozimento, tô tirando a língua da pressão, ela tá perfeita, tá macia. E aí eu vou escorrer ela, preservando esse caldo que ela foi cozida, porque esse caldo vai fazer parte do nosso molho. Então, enquanto ela dá uma esfriada para eu tirar essa parte que cobre ela, né? A gente vai iniciar o nosso molho. Então, já tô aqui tirando de novo o óleozinho do bacon, mas sem tostar dessa vez, porque a gente tá iniciando a feitura do nosso molho de vinho tinto. Então, nessa gordura do bacon, eu vou dourar aqui, refogar aqui uma cebola roxa média, considerando que é para uma língua de 1 quilo, essas medidas.
meia xícara de bacon, uma cenoura roxa média toda picada. Aqui a gente tem 3 dentes de alho, mais alho poró. E vamos deixar esse sabor bem intenso. Eu tenho meio pimentão verde. E eu tenho 2 tomates picados, sem semente e sem casca. E aí, feita essa cama, eu vou esperar esse sabor sair dos legumes, né, para panela. E quando eles estiverem bem refogados, eu vou acrescentar um pouco do molho que foi cozida a língua. Enquanto o nosso molho vai sendo preparado, a língua já deu uma esfriada de leve. A gente já vai tirando então essa parte que não é comestível, pelo menos não é saborosa. E como ele ainda não está totalmente frio, algumas partes a gente ainda vai dando um jeitinho de tirar sem as mãos. E vai descartando essas partes. Aqui dá pra tirar com a mão, aqui também. E aí a gente vai deixar a língua toda limpa. Então aqui tá a nossa língua limpa já. E aí, aqui eu tô tirando ainda alguns excessos. E aqui é tudo que a gente tem tirado da língua. Então, tudo que envolve a língua, a gente tira, ó. Ela fica lisinha. Então, a gente já refogou aqui os legumes. E agora eu vou jogar 2 xícaras daquele caldo que a língua cozinhou. Eu tô no fogo alto, porque como a gente vai precisar da redução, o fogo precisa estar alto. E aqui ainda, eu ratifico, eu ainda não temperei, porque a gente ainda tem alguns processos para sofrer. E eu prefiro temperar com sal só no final. Por enquanto a gente só tem aqui mesmo os legumes, o bacon e o caldo da própria língua. Bom, depois de limpas, a gente corta a língua numa espécie de medalhão, da melhor forma que conseguir cortar, de acordo com o formato da língua, né? Eu vou fazer uma espécie de medalhão. E depois a gente começa a montagem do prato. Vamos continuar ainda com a feitura do molho. Já conseguimos bastante redução. Já dá pra perceber que o caldo, da hora que eu comecei a ferver até agora, ele já quase sumiu, né? Então essa é a hora de botar uma xícara de vinho tinto. E aí a gente mexe bem. Continua essa redução. Mais fogo alto para você. Mais uns 10, 20 minutinhos e vamos ver quanto esse fogo demora para fazer essa redução. Vou colocar agora uma colherinha de chá de açúcar mascavo nesse molho, para quebrar um pouco a acidez do molho, a acidez do vinho, né? Para não ficar aquele sabor muito forte. Agora eu já ajeitei o sal, vou botar um pouquinho de páprica picante, para ver se traz uma picância suave para o nosso prato. Mas eu já ajeitei o sal, que lembra que eu não tinha colocado sal nem no cozimento, nem nada. Então o sal tá no molho. E esse molho agora tá bom de sal. Pegou o sal do bacon. Agora é só esperar reduzir mais um pouquinho. Então vamos fazer a montagem do prato. Vamos começar pelo purezinho de inhame. Purezinho de inhame. E aí a gente tenta fazer um charmezinho. A saladinha de broto de feijão que ficou descansando naquele nosso molhinho de lima com limão, né?
uma saladinha para dar um frescor no nosso prato. A gente tem os medalhões de língua. E finalmente o nosso molho reduzido de vinho com bacon para fechar o nosso prato com chave de ouro. E óbvio que a gente não pode esquecer do bacon que a gente fritou para ficar crocante em cima do nosso prato. Vamos fechar com o charme, que eu quero até ressaltar que essa salsa eu piquei com a mão, eu não piquei com a faca, porque eu lembro que quando meu pai, eu era muito nova, ele me ensinava a cozinhar e ele falava que quanto menos a gente agredir as folhas com faca, com alguma coisa assim, melhor, porque é a conexão da gente com o alimento, né? Então, sempre que possível, eu evito de passar a faca nas folhas, sempre que possível, né? Então, tá montado o nosso prato, espero que tenha sido do gosto de vocês, porque eu tô morrendo de vontade de comer. E se eu mostrar... Opa, peraí, um detalhezinho que o MasterChef não pode deixar acontecer. Sempre que... Espero que vocês tenham gostado. O povo aqui tá doido pra comer e você sabe, né? Vamos comer. Eu ia comer aqui, eu não pude deixar de mostrar pra vocês como a carne da língua ficou macia, tenra e bon appétit.